Muito boa noite, gestores evolucionários. Estamos então iniciando mais uma sessão do nosso programa de mentoria Evolucionar Gestor 2.0. Hoje nós vamos trabalhar o terceiro módulo, eh, desenhando uma escola evolucionária, e dentro desse módulo, o tema de hoje eu pensei e elaborei ele a partir do pedido de uma das mentoradas do grupo, né? Hoje ela não vai poder participar aqui, mas depois ela provavelmente vai poder ver a gravação. Mas a ideia de hoje é mostrar para vocês. É claro que talvez vocês já conheçam um pouco, talvez vocês já até saibam disso, mas eu sei que aqui no grupo nós temos gestores que passaram um tempo na secretaria da escola, passaram um tempo fora da sala de aula, não acompanharam todas as formações mais voltadas para o pedagógico que tiveram nos últimos anos. E aí, na hora, né, hoje, como gestores, eles precisam acompanhar de perto o trabalho pedagógico, o planejamento dos professores, saber se todo mundo está fazendo a sua parte, né? E aí a dúvida que surgiu é, né, como eu vou conseguir, como gestora, saber se a orientação pedagógica, se a, a coordenação pedagógica da escola, né? Se os professores estão dando conta, se estão elaborando um planejamento de acordo com aquilo que precisa ser ensinado ou, né, aprendido por cada um dos alunos em cada ano, né? E aí, como saber isso? Como saber se o professor está fazendo o seu planejamento de acordo com aquilo que é previsto, né, e esperado para o currículo daquele ano, para aquela idade específica, né? Então, é claro que para falar disso, eu vou trazer um pouco da BNCC. Imagino que vocês já tenham ouvido falar e já conheçam um pouco, né? Eu vou trazer um pouco da BNCC e vou depois, mais para o final, bem direto ao ponto, mostrar como encontrar essa resposta, né, sobre o que os alunos devem aprender em cada ano na prática e como localizar isso de uma maneira bem fácil e sem erros, né? É, é, então, os objetivos da sessão de hoje é compreender a estrutura e os princípios da BNCC, ou seja, entender como a BNCC está organizada, explorar a abordagem holossistêmica e evolucionária na educação, que é algo que eu sempre trago aqui e que é a base do método evolucionar, promover a troca de experiências e boas práticas entre gestores, sempre aquele bate-papo que a gente faz no final, né? E hoje a intenção é que a gente troque um pouquinho também sobre essa questão do acompanhamento pedagógico, como cada gestor faz isso na sua prática, tá? Então, a BNCC, né? A Base Nacional Comum Curricular é um documento normativo que define as aprendizagens essenciais que toda a educação básica brasileira deve promover para os seus estudantes. Então, por que se chama Base Nacional, né? E comum, né? Porque em todo o território nacional vale essa mesma base. Base, entendendo aqui como base, pensando nas aprendizagens essenciais, né? Assim como, por exemplo, uma construção de uma casa, né, precisa de uma base para sustentar a casa, né? E a base é o fundamento, é de onde parte todo o resto. Então, a BNCC também tem essa função, né? Ela é o mínimo e é o que dá sustentação para todo o resto. O pilar da BNCC está na definição das habilidades e competências que devem ser trabalhadas com cada estudante. Então, esses dois termos, habilidades e competências, eles são importantíssimos para compreender hoje a BNCC e para compreender também o que se ensina, né, o que o aluno deve aprender em cada ano, conforme foi a pergunta, tema da aula de hoje. Então, essas habilidades e competências, né, estão organizadas, estruturadas dentro da BNCC,
por meio de objetivos de aprendizagem claros, concretos e contextualizados. Então, para cada ano nós temos, né, que objetivos de aprendizagem nós temos para aquele ano em cada componente curricular, e isso está escrito lá de uma forma bem clara, concreta e contextualizada. Você já vai entender um pouco mais o que significa isso. Então, o que a BNCC tem a ver com o currículo escolar? Ou seja, a partir do momento que existe, né, que foi aprovada a BNCC, que foi instituída a BNCC, o que acontece com o currículo da escola? Vamos lá, a Juliana, Maria de Lourdes, que estão aí, né? O que vocês acreditam que acontece com o currículo da escola? Ele é substituído pela BNCC ou o que vocês pensam a respeito? A gente acaba utilizando os dois, né? Conforme a realidade, às vezes o que está acontecendo com a comunidade em geral, vai se encaixando o currículo da escola junto com a BNCC. Bem, Juliana, então o currículo escolar, né, ele não deixa de existir. Ele continua existindo, mas ele é adaptado para a BNCC com as suas características regionais, né, com as características próprias daquele estado, daquela região, daquela comunidade escolar. Muito bem. A elaboração de objetivos de aprendizagem pela BNCC não interfere, então, nas metodologias adotadas por cada escola e visa ao respeito às particularidades regionais e sociais de cada uma. Ou seja, a BNCC ela traz essas habilidades e competências e os objetivos de aprendizagem, mas ela não diz que esses objetivos ou que essas habilidades e competências devem ser exploradas, trabalhadas, ensinadas desta maneira ou daquela maneira. Né? Então, ela não define as metodologias, não interfere nas metodologias adotadas. Ela simplesmente, né, indica um lugar onde se quer chegar. Então, como o próprio texto do documento explica, as competências e diretrizes, elas são comuns e os currículos são diversos. Ou seja, existe uma base nacional curricular comum, né, que vale para todas as escolas de todo o território nacional, mas cada currículo de cada escola é único, né, é próprio. Ou seja, a BNCC não substitui o currículo escolar e nem se pretende a isso. Trata-se mais de uma referência para que cada instituição de ensino elabore a sua proposta pedagógica. Essa discussão de currículo, ela é bem antiga no país, né? E ela foi crescendo e ganhando corpo nas últimas décadas, depois da publicação, né, da aprovação da LDB, e depois, então, da LDB, né, ela passa, essa discussão sobre currículo, ela passa a ficar cada vez mais forte nos ambientes acadêmicos, né, na universidade, nos cursos de formação de professores, nas pesquisas de mestrado, doutorado e tal, né, e principalmente, né, e também, né, no meio político e nos conselhos estaduais, municipais, Conselho Nacional de Educação. Materiais foram elaborados ao longo desses últimos anos, né, voltados para currículo, mas tem toda uma legislação, então, que foi sendo construída. Então, para entender um pouco melhor, né, como é essa estrutura de currículo hoje com a BNCC. Então, eu trouxe aqui um esquema que facilita o entendimento. Então, nós temos ali a BNCC como base de tudo. Aí, o currículo escolar ele é maior que a BNCC, ou seja, essa BNCC é a base, a partir dessa base tem o currículo escolar. Aí nós temos o PPP da escola, né? E nós temos o plano de aula do professor. Então, assim, o que mais extrapola, né, é o plano de aula do professor.
o plano de aula, dentro desse plano de aula, quer dizer, ele está de acordo, ele deve estar em consonância, né? Quando você pega o plano de aula de um professor, deve estar claro ali dentro desse plano de aula que ele está coerente com o PPP da escola, coerente com o currículo da escola e coerente com a BNCC. Quando eu falo que o currículo da escola não é necessariamente só da escola, né? Porque nós temos, por exemplo, os estados e municípios. Os municípios nem todos têm, mas os estados, eu acredito que a maioria deve ter as suas diretrizes curriculares ou orientações curriculares, né? Bases curriculares, dependendo do nome que der. Então, aqui em Santa Catarina, nós temos o currículo base do território catarinense, mas antes dele, nós tínhamos a proposta curricular do Estado em várias edições. Então, assim, esse é o currículo do Estado, né? Então, a BNCC precisa, ou melhor, o plano de aula precisa estar em consonância com a BNCC, com esse currículo que é do Estado, da escola, né, do seu sistema de ensino, e com o PPP da escola. Boa noite, professor e Juliana. Estou com o sinal da internet muito lento e não consegui abrir a câmera. Tranquilo, Maria de Lourdes. Bem tranquilo. Então, acho que eu já expliquei isso aqui, né? Deve funcionar como o núcleo do plano de aula. Esse plano precisa, além de considerar o contexto e realidade local, ser traçado com base nos seguintes critérios: o PPP e o currículo da escola e o currículo geral do município e do estado. Então, assim, como eu vou saber se o plano de aula do professor está de acordo com tudo isso aqui, né? De acordo com as instâncias superiores, né? Com a legislação, com as normas. Você vai analisar se nesse plano de aula está contemplado o que está no PPP da escola, no currículo da sua rede, do seu sistema e na BNCC. Então, como surgiu a BNCC? A intenção por trás vem justamente para minimizar as diferenças nas abordagens pedagógicas adotadas em um país com intenções tão grandes quanto o Brasil. No artigo 210 da Constituição de 98, dispõe-se o seguinte, de 88, né, a Constituição Federal atual. Lá no seu artigo 210, né, serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Então, vocês podem ver, né, que a Constituição ela previa a elaboração de um documento que fixasse os conteúdos mínimos, ok? As diretrizes curriculares nacionais que vieram depois da Constituição e depois da LDB, né, da Lei de Diretrizes e Bases de 96, se eu não me engano, né, a LDB. Então, as diretrizes curriculares nacionais, publicada em julho de 2010, previa uma base nacional comum, definindo alguns temas que serviriam de norte para a sua elaboração. Então, destacavam-se temas como a valorização da cultura brasileira, da ciência e da tecnologia, bem como das linguagens, do esporte, do trabalho e da arte. Além disso, o enfoque em cidadania e movimentos sociais fornece a dimensão emancipadora de um ensino voltado à libertação e ao protagonismo do aluno. Então, essa ideia, né, de um ensino voltado para um sujeito, né, para um cidadão, vamos dizer assim, emancipado, ou seja, né, usando aqui uma palavra, um termo de Paulo Freire, ou seja, um cidadão que se sinta livre e protagonista da própria vida, da própria história, que não dependa mais, que não fique dependente do Estado, de outras pessoas, mas que ele por si só tome conta da própria vida e trilhe o seu caminho, né? Com autonomia.
Então, trazendo para o nosso método, o método evolucionar que eu trabalho aqui, a BNCC, então, ela visa uma educação evolucionária. Ela está bem de acordo com essa proposta evolucionária que eu trago. Lembrando que é sistêmica e holística, ou seja, né, essa proposta de educação evolucionária que eu trago, ela é sistêmica por quê? Porque ela considera todos os elementos do sistema, ela considera que a escola não está solta, né? E nem os estudantes e nem os professores, que tudo está interligado, fazendo parte de um mesmo sistema e também de sistemas maiores. E pensando também no todo, né? Essa visão do todo, do universo, do planeta Terra e tal, esse cuidado com o planeta, essa ideia de que o que afeta um, né, e o que prejudica num lugar pode prejudicar a toda a humanidade, a todo o sistema. Então, é essa visão holossistêmica, né, que está bem coerente, né, com a BNCC, ok? E também, né, a própria ideia de educação evolucionária que eu trago, que se propõe a uma educação que busca a evolução dos alunos, dos professores, de cada membro da comunidade escolar, mas principalmente dos estudantes, dos alunos, né? E a partir dessa evolução, onde cada um pode crescer um pouco, é claro, a equipe de profissionais sempre evoluindo na frente, né? E a partir desse movimento em busca da evolução, todo o sistema e toda a comunidade acaba se expandindo, acaba evoluindo, acaba crescendo. Então, a BNCC, com essa proposta de um ensino voltado para a libertação, para o protagonismo do aluno, né, ela está de acordo com essa proposta evolucionária, ao contribuir para a garantia de um ensino responsável, ético e inclusivo para a formação das novas gerações de cidadãos. Então, vamos a uma breve linha do tempo da elaboração da BNCC. Eu sempre gosto de contextualizar as coisas, né? Aí vocês poderiam dizer assim, mas isso aí a gente vai encontrar em qualquer lugar. Tem que tirar o meu casaco aqui que as minhas orelhas estão ficando vermelhas. Mas isso aí a gente poderia encontrar em qualquer lugar, né? É só abrir o Google aí nós vamos encontrar essas informações. Sim, mas o importante é que para chegar no ponto de entender, né, o que o aluno precisa aprender em cada ano, é importante entender o que está por trás disso. Tem uma história, né? O gestor escolar, ele não pode, por exemplo, só um professor, por exemplo, questionar por que eu tenho que fazer dessa forma? Você vai dizer, porque tem uma legislação que foi construída assim, porque tem essa base, o objetivo é esse e assim por diante, né? Você tem que ter argumentos e tem que saber embasar as coisas para que as pessoas não fiquem pensando que você só está impondo alguma coisa para eles, que é você que quer isso. Não, né? Essa exigência de estar de acordo com a BNCC não é o gestor escolar que quer, porque existe uma legislação muito maior que exige isso do gestor e de todos que trabalham na escola. Então, qual a linha do tempo da elaboração da BNCC? Então, lá em 1988, o artigo 210 da Constituição, então, como eu já mostrei anteriormente, previa a criação de uma base comum curricular. Em 2014, houve, então, a sanção do último Plano Nacional de Educação, né? Claro que aqui, ó, entre 88 e 2014, tem ali a LDB, tem ali todas as discussões sobre currículo, né? Tem vários materiais que foram publicados sobre currículo, que o MEC, né, acabou distribuindo para as escolas e tal. Mas legalmente, né, nós temos alguns marcos que são bem importantes. Por exemplo, em 2014, então, o último Plano Nacional de Educação ele foi aprovado, e a partir daí se cria, então, no Ministério da Educação, um grupo preliminar de redação do texto da BNCC. Lá no Plano Nacional de Educação haviam algumas metas
que pareciam impossíveis de alcançar se não estabelecesse essa necessidade, né, de fazer esse texto da BNCC. Drica, seja bem-vinda. Vi que você chegou aí. Não sei se você está conseguindo me ouvir. Está tudo certo aí com o Zoom hoje? Qualquer coisa me avise. Sim, tranquilo. Ah, ok. Hoje, então, vamos ficar só com as duas novas, né? Alguns dos outros, do restante do grupo, me mandaram mensagem que hoje estão ocupados, que têm outros compromissos, questão de médico, outras coisas, então, estamos aí, né? Bom, em 2016, então, a primeira versão da BNCC foi disponibilizada para consulta pública. Em 2017, após mais de 12 milhões de contribuições, porque daí teve a abertura para consulta pública, então eram feitas reuniões nas escolas, nos municípios e tal, e a partir dessas reuniões foram mandadas sugestões, né, para o MEC, e a partir, né, de várias discussões, de tempos, né, de um longo tempo de análise e tal, surgiu então a publicação, né, da BNCC em 2018, com a homologação do documento referente ao ensino médio também. Então, olha só, hoje nós temos, né, essa estrutura aqui da BNCC. Então, a BNCC hoje, né, quando ela foi lançada primeiramente, era só do ensino fundamental, depois veio o ensino médio e educação infantil. Então, nós temos competências gerais da educação básica que valem para todos, e depois nós temos essa organização aqui, tá? Então, a BNCC, primeiramente, ela define 10 competências gerais que passam por todo o conteúdo de forma transversal. Ou seja, aquelas 10 competências devem estar em qualquer disciplina, presentes, né, em qualquer componente curricular. Elas são gerais e devem ser o foco de todos os professores, de todo o trabalho pedagógico da escola. Ou seja, ser trabalhadas de forma ampla em todo o planejamento da educação básica, do infantil ao ensino médio. O que seria competência, né, conforme então define a BNCC? Competência é a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, quando se pensa em competência aqui, né, aquilo que alguém precisa de conhecimentos e de habilidades, atitudes e valores para resolver problemas, para se virar na vida, né? Para resolver problemas complexos, para planejar a vida, para exercitar a cidadania, para viver no mundo, para trabalhar, né? Então, competências são essas vamos dizer assim, capacidades, né? Que envolve, de novo, né? Conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, certo? Então, as competências gerais, que são 10, né? Se vocês pegarem lá a BNCC, vocês vão encontrar elas pelo título e depois por uma explicação. Então, as competências mostram uma indicação sobre o que o estudante deve saber, mas também o que devem saber fazer. Isso envolve uma mobilização de conhecimentos que se reverte em uma ação prática e potencialmente transformadora, ou seja, não é o aprender por aprender ou o aprender porque vai cair na prova, mas um aprender com propósito e finalidade clara, né? E além dessa questão do propósito e finalidade clara, eu sempre destaco, né, que sempre voltado para uma aprendizagem significativa. Essa finalidade clara e esse propósito claro, não só na mente do professor ou nos objetivos do professor, mas também que fique claro para os estudantes, para os alunos, para os pais, para a comunidade, né? O que se quer com aquele conhecimento, com aquela competência, né? Além disso, é importante notar que as competências gerais da BNCC estabelecem que a escola promova
o desenvolvimento completo de cada estudante, pensando então aqui de formar um ser humano holístico, inteiro, integral, né? Não se trata apenas do conhecimento intelectual, mas do desenvolvimento social, emocional, psicológico, físico, cultural, entre outros. Aqui nós temos que tomar um cuidado, né? Eu já trabalhei isso em outras sessões, que quando se olha para essa educação integral e pensando nesse ser humano integral, às vezes a escola acaba confundindo, né? Ou a própria sociedade às vezes acaba confundindo e acreditando que é a escola que tem que dar conta de formar esse ser humano integral. Não é isso que a BNCC quer dizer. A BNCC quer dizer que quando nós pensamos na educação escolar e no desenvolvimento do estudante, nós temos que pensar no desenvolvimento dele como um todo. Ou seja, eu não posso querer ensinar matemática sem entender que ali eu tenho uma criança com emoções, com sentimentos, que eu tenho ali também uma criança que viveu determinadas experiências, que vai precisar dessa matemática para viver no dia a dia e assim por diante, né? Então, sempre entendendo que essa criança é um ser humano completo, que faz parte de um contexto, dentro dessa visão holossistêmica que eu falei, né? Dos sistemas e do todo. Porém, a escola não é a única responsável por fazer essa educação integral, muito menos a principal, né? A principal seria, pensando numa educação integral, a principal ainda seria a família, né? Que é o primeiro lugar onde há uma educação. A própria legislação brasileira, ela diz, né, que é responsabilidade da família e da escola, né? Então, e é claro que da sociedade como um todo. A gente tem também, eu já trabalhei aqui o conceito de comunidade educativa, onde a gente entende que toda a comunidade deve estar envolvida no processo educacional. Então, quando a LDB diz que é uma educação integral, não quer dizer que a escola tenha que sozinha assumir a responsabilidade de educar por inteiro uma criança, um jovem, e assim por diante. Tá? É só para não esquecer, né? É para estar o tempo inteiro sabendo e lembrando que ali nós temos um ser humano completo. Então, quais são as competências, né? E lá na BNCC vocês encontram explicadinho cada uma delas, né? O conhecimento, o pensamento científico, crítico e criativo, o repertório cultural, a comunicação, a cultura digital, o trabalho e projeto de vida, a argumentação, o autoconhecimento e autocuidado, a empatia, a cooperação, a responsabilidade e a cidadania. Então, por exemplo, né, eu fui muitos anos professor agora eu estou só no ensino superior, né, como professor de inglês, de estágio de língua inglesa, mas eu fui muitos anos professor de língua inglesa, língua portuguesa, língua espanhola, entre outras disciplinas, mas essas foram as principais, né? Trabalhei no ensino superior também com várias disciplinas, fui tutor de curso de pedagogia à distância, né? Onde eu trabalhei todos os componentes curriculares do curso de pedagogia, mas pensando aqui, né, na minha experiência como português, inglês e espanhol, né? O que eu faria hoje, por exemplo, com as competências da BNCC? Bom, eu teria que pensar que em todas as minhas aulas, além de focar no conhecimento, né, eu preciso desenvolver pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, comunicação e assim por diante. Quer dizer, tudo isso aqui precisa estar envolvido com cada componente curricular, né? Então, eu vou trabalhar um tema na disciplina de espanhol, eu posso trabalhar um tema que desenvolva a responsabilidade e cidadania. Eu posso, por exemplo, desenvolver uma atividade em que os alunos precisam exercitar argumentação. Eu posso fazer isso, por exemplo, dentro de um ambiente de letramento de cultura digital. Eu posso, a partir da minha aula ou desse texto, ampliar o repertório cultural, trazendo uma música, falando da cultura de outro país, trazendo um texto de um autor da literatura e assim por diante, né? Então, tudo isso aqui precisa estar envolvido com os componentes curriculares, certo? E qual é o propósito da BNCC?
e dessas competências da BNCC, né? A definição das competências mostra de forma clara a qual propósito a BNCC busca servir: a formação de estudantes protagonistas, bem articulados, cidadãos, responsáveis, conscientes e críticos. Ou seja, não é mais aquela educação, né? A ideia é sair daquela educação onde o aluno era passivo, ele recebia e absorvia o conhecimento e depois ele reproduzia aquilo que ele recebeu dos livros, das fontes do professor. Mas ele passa a ser uma pessoa protagonista, ou seja, ele cria, desenvolve, inventa projetos, muitas vezes ele é que vai organizar a atividade da aula, por exemplo, a partir de metodologias ativas, né? Ele bem articulado, ou seja, ele consegue lidar bem com as situações, com diferentes pessoas, com diferentes contextos, né? Ele se coloca como um cidadão já desde criança, desde pequenininho. Ele não tem mais aquela visão que se ensinava na época que a gente ia na escola, que dizia, né? O futuro é das crianças, né? Que quando vocês crescerem, vocês vão fazer tal coisa. Não, a criança já entende que ela é uma cidadã e que ela também pode cuidar do meio ambiente, pode lidar com finanças, que ela pode ser ética, responsável, que ela pode ter iniciativa, que ela pode se comunicar desde bem pequenininho, né? Tomar decisões, opinar nas coisas, então desde bem pequena. E aí ela se desenvolve como um cidadão completo, responsável, consciente, né? E aí entra as questões de ética, as questões de autoconsciência também e autorresponsabilidade diante do mundo, diante da sociedade. Críticos, né? Críticos no sentido de não aceitar passivamente tudo que vê e que ouve, mas reflete, opina sobre isso, se posiciona, né? Isso faz parte, então, do que o documento original da BNCC chama de educação integral, que se refere à construção intencional de processos educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes, e também com os desafios da sociedade contemporânea. E o que são habilidades dentro da BNCC? Outro conceito sobre o qual a base se estrutura são as habilidades aplicadas nos ensinos fundamental e médio. Para a educação infantil, a abordagem é diferente conforme veremos adiante. Lá na educação infantil não se fala em habilidades, tem outro termo. Não que não se desenvolva habilidades na educação infantil, mas a BNCC resolveram colocar um outro termo lá para a educação infantil. Segundo a definição proposta pelo documento, as habilidades expressam as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares. Dessa forma, elas são compostas por um verbo, indicando com precisão qual será a ação que o aluno deverá desenvolver, um complemento, indicando qual é o objeto do conhecimento tratado, ou seja, o conteúdo, e um modificador, indicando o contexto para aquela atividade. Então, todas as habilidades na BNCC estão organizadas assim: tem um verbo de ação, né? Tem um complemento dizendo qual é o conteúdo que vai ser trabalhado ali, e aí tem um contexto para esse conteúdo, né? Então, é sempre uma estrutura assim: verbo, objeto de conhecimento e o contexto. E aí fica bem claro, assim, não tem como não entender, não tem como o professor errar e não saber o que ele tem que ensinar, porque as habilidades são muito claras, foram escritas de uma forma que ficasse bem clara para os professores da área. Então, na educação infantil, como que isso funciona, né? A educação infantil, ela compreende as fases de crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, ou seja, quando completa, né, 6 anos, aí já seria a idade, então, para o ensino fundamental, né?
Para essa etapa da educação básica, a base define o que são chamados os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, em vez de habilidades aqui, nós temos direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Ou melhor, em vez de habilidades, não, em vez de competências, né? Já que aqui o enfoque é acompanhar e potencializar o desenvolvimento completo da criança enquanto ela descobre o mundo. Então, o termo aqui, em vez de competências, são direitos de aprendizagem e desenvolvimento. A diferença é essa, né? Esses direitos compreendem as ações: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. E eles são desenvolvidos pelo que a base estabelece como campos de experiência. Quais são os campos de experiência da educação infantil? Eu e o outro e nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Cada campo de experiência se desdobra em objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Não devem ser confundidos com os direitos, sendo equivalentes às habilidades do ensino fundamental e médio. Então, se lá no ensino fundamental e médio nós temos habilidades, na educação infantil tem objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, tá? Que é isso que os professores vão colocar lá no seu plano de ensino, né, quando estabelecem os objetos de aprendizagem, tá? Esses objetivos estão relacionados às faixas etárias divididas em 3 grupos ao longo de todo o planejamento da BNCC. Então, tem os bebês, tem as crianças bem pequenas e as crianças pequenas. E dentro dessas idades aí, nós temos, então, diferentes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Opa, aqui está fora de ordem a aparição aqui. Então, a BNCC no fundamental, o que ela é diferente da educação infantil, né? Para o ensino fundamental, a BNCC divide 5 áreas de conhecimento. Então, nós temos as linguagens, e dentro dela a língua portuguesa, a artes, a educação física e a língua inglesa, a matemática, ciências da natureza e ciências humanas, que lá está subdividida nos componentes de história e geografia, e o ensino religioso, separado, né? Cada uma dessas áreas estabelece suas próprias competências específicas da área, que são diferentes das 10 competências gerais que vimos anteriormente. No caso das áreas que trazem componentes específicos, como linguagens e ciências humanas, há também competências específicas de cada componente. Então, por exemplo, linguagens tem as competências de linguagem, certo? Então, assim, todas as competências gerais valem para todos. Aí, na área de linguagens, tem as competências de linguagens. Dentro de linguagens, tem a língua portuguesa. Daí, a língua portuguesa tem as suas competências específicas, certo? As áreas do conhecimento, ou os componentes curriculares, se dividem em unidades temáticas que definem o conjunto dos objetos do conhecimento. Esses objetos nada mais são do que os conteúdos e conceitos abordados nas habilidades. Então, é dividido por unidade temática para ficar mais fácil a organização, né? Porque senão viraria uma bagunça. Então, é mais ou menos assim a estrutura do fundamental. Nós temos aí ensino fundamental, aí as áreas do conhecimento. Para cada área do conhecimento, linguagem, matemática, ciência da natureza e ciências humanas. Então, quando nós falamos de competências, tem as competências gerais do fundamental, aí tem as competências de linguagens, as competências de matemática, ciência da natureza e ciências humanas. E depois, em cada um dos componentes curriculares, também tem as suas competências específicas, certo? O ensino médio, né, a organização é um pouquinho diferente. Então, nós temos aqui as áreas do conhecimento, linguagem e tecnologias. Aí nós temos língua portuguesa, língua estrangeira, educação física e arte. Matemática e tecnologias, nós temos a matemática. Ciências da natureza e suas tecnologias, nós temos física, química e biologia, que lá no ensino fundamental era só ciências aqui, né? E nas ciências humanas e suas tecnologias, nós temos história, geografia, filosofia e sociologia,
que lá no ensino fundamental era só história e geografia. No ensino médio, a BNCC estabelece, então, 4 áreas do conhecimento, né, que estão aqui. Da mesma forma que no ensino fundamental, o ensino médio é composto por competências específicas de cada uma das áreas e também por habilidades, que seguem a mesma estrutura, adaptando-se apenas aos níveis de complexidade progressivos. E sobre a implementação da BNCC, né? Lembrando que toda política educacional ela precisa ser implementada, não é? A partir do momento que foi aprovada, não quer dizer que já vai estar funcionando. Existe uma etapa que se chama implementação, que é fazer isso realmente acontecer na prática da escola, da sala de aula, né? Acontecer lá na realidade dos alunos. Qual é o processo, então, de implementação da BNCC? O documento específico, unidades temáticas, objetos de conhecimento e as habilidades. Não, melhor, o documento especifica, né? Unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades trabalhadas, mas em nenhum momento impõe uma determinada metodologia ou a ordem dos conteúdos. Essa definição fica a cargo das escolas. Então, assim, o que se ensina primeiro? Por exemplo, lá no 6º ano, o que se ensina primeiro em língua portuguesa? Né? Não importa o que se ensina primeiro. Isso precisa estar de acordo com a realidade daqueles alunos, com o diagnóstico que o professor, que a escola fez, né? E se houver, por exemplo, trabalhos interdisciplinares ou multidisciplinares, não importa que um conteúdo que no ano anterior foi trabalhado no fim do ano, mas esse ano nós vamos trabalhar no começo. Se isso fizer sentido dentro da proposta pedagógica, do currículo da escola e do planejamento dos professores, a BNCC ela não interfere nisso. Ela só organiza por etapas, por anos, para que se tenha uma base, né, que se seguir. Da mesma forma que no ensino fundamental, o ensino médio é composto por competências específicas de cada uma das áreas e também por habilidades, que seguem a mesma estrutura, adaptando-se apenas aos níveis de complexidade progressivos. No processo, serão necessários, né, no processo de implementação, serão necessárias a revisão do currículo de cada escola e a formação continuada dos professores, que idealmente deverão ser treinados para aprender a dialogar com a linguagem da base e com as inovações pedagógicas que ela traz. Então, assim, dá para dizer que, apesar de a base já estar aí há algum tempo, não tanto tempo assim, mas hoje não dá para dizer que ela é novidade em 2024, né? Mas essa implementação, ela não acontece plenamente hoje, ela vai acontecendo aos poucos conforme os livros didáticos, eles já vêm adaptados para isso, mas conforme os professores vão compreendendo a BNCC, a nova organização dos livros didáticos, as novas formas de fazer o plano de aula, plano de ensino que as secretarias estão exigindo, né? Então, a partir de treinamentos, de formações, de experiências práticas, né, do próprio cotidiano, isso vai sendo aos poucos implementado com cada vez melhor, né? Pelo menos é o que se espera, né? Então, que a cada ano a gente tem uma aplicação, uma implementação mais de acordo com a BNCC, né? Até aí, ficou alguma dúvida? No momento, eu acho que só você está aí, né, Drica? Eu não sei qual era, Sim, Drica, antes desse encontro, né, o seu conhecimento a respeito da BNCC, se você já tinha entendimento de tudo isso que a gente já viu aqui. sim, a gente teve uma formação não faz muito tempo que foi bem parecida com o que tu estavas explicando agora. Ah, que bom, então. E aí eu trago um link aqui, né, de uma ferramenta que tem eu já vou compartilhar aqui deixa eu ver, você não deve estar vendo, eu vou ter que compartilhar outra página para que você possa ver. Não sei se você conhece essa ferramenta aqui, é uma ferramenta para download né,
do que os professores precisam, quer dizer, que responde bem a pergunta, tema do encontro de hoje, né? O que ensinar em cada ano? Então eu sou um professor do ensino fundamental, do quinto ano de língua portuguesa. Olha só, aí eu clico aqui, download, e vai me mostrar o que um professor do quinto ano de língua portuguesa precisa ensinar ao longo do ano, né? É bem prático aqui, né? Eu trabalho no ensino médio, com matemática e suas tecnologias. Ok, aí eu clico aqui, né, e baixo, vai ter tudo que eu preciso ali. Então, eu não preciso ter todo o documento da BNCC e ficar procurando, virando as páginas, né? Ó, lá na educação infantil, aí eu trabalho com os bebês, né? De um ano, de 0 a 1 ano e 6 meses. E eu quero saber o que eu preciso trabalhar com eles da questão do corpo, gestos e movimentos. E aí, ó, já seleciona aqui, aí você faz o download. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui, fez o download, né? Abre uma planilha de Excel. Aqui a planilha também não vai estar visível, deixa eu compartilhar. Ó, abri uma planilha de Excel, então tem aqui, ó, campo de experiência, corpo, gestos e movimentos, de bebês de 0 a 1 ano e 6 meses. Quais são os objetivos de aprendizagem? Ó, então, um bebê de 0 a 1 ano e 6 meses, ele precisa movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e desejos. Então, eu vou trabalhar o quê? Olha só. Os bebês buscam, desde cedo, contato com o adulto e outras crianças. Ele vai estar explicando, né, o que fazer, né? Abordagem e as sugestões para o currículo. E tem, assim, para cada, né, para cada objetivo de aprendizagem, né? Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais. Então, espera-se que a criança de 1 ano e 6 meses já consiga fazer isso. Então, o que o professor faz? Ele faz atividades, né, que estimulem essa aprendizagem nos alunos. E isso ele vai colocar lá no o seu plano de ensino, ele vai ter, não, seu plano de aula, desculpa, vai ter que estar de acordo com o que está previsto aqui, tá? E assim vale para todos os outros níveis ali, conforme a gente viu, certo? De tudo que eu apresentei aqui, ficou claro essa ferramenta aqui, Drica, você já conhecia? Não, não conhecia, Uhum. mas ficou É, claro. oi? Ricardo, assim, ó, os professores aqui, eles falaram muito da questão de conteúdos ainda, eles ainda estão na questão de conteúdos, né? A gente Uhum. fala das habilidades e tal, e daí até na formação com a dona Maristela, dos gestores, foi falado de fazer uma formação para dividir a questão do conteúdo em cada ano, sabe? Como a gente Uhum. já tinha, com as Sim. habilidades, mas trabalhando os conteúdos também. Uhum. Os conteúdos já estão divididos em cada ano, né? A questão é que a linguagem da BNCC às vezes confunde os professores. Isso, isso. Porque olha só, o que é o conteúdo aqui? Ó? Deixa eu te mostrar aqui. Porque a BNCC ela não trabalha mais necessariamente com o termo conteúdo, porque esse termo ele tem todo um histórico daquela educação desconectada, fragmentada, Sim. descontextualizada, né? Porque de repente assim, o professor ele quer, eu vou trabalhar o conteúdo tal, e de repente ele foca no conteúdo e esquece que ele precisa desenvolver competências, Sim, né? E por trás de um conteúdo, quer dizer, por trás, muito maior do que um conteúdo, tem as competências. Então, por exemplo, eu estou trabalhando língua portuguesa no segundo aninho, né, do ensino fundamental, tá? Aí, olha só, vou abrir aqui. Hum,
Você não está vendo, né? Não. Tá, então eu vou compartilhar aqui a planilha. Eu acho que é essa. Vamos ver se é. Tá vendo? Corpo, gestos e movimentos. Não, essa aqui é a planilha Essa é da educação infantil. da educação infantil. Deixa eu fechar aqui. Já abri tanta coisa que agora eu mesmo estou fazendo confusão aqui. Ah, aqui está o Excel. Tá, língua portuguesa. É esta. Já vou mostrar para você. Porque os professores questionam muito, por exemplo, aconteceu isso até dentro da nossa escola, da questão de um aluno ir do matutino para o noturno, e não está sendo o mesmo conteúdo, porque eles usam conteúdo. Aham. A Olha palavra só, é, o que que seria o conteúdo, né? O conteúdo seria o objeto de conhecimento, tá? sim, Ó, por exemplo, olha aqui, ó. Língua portuguesa, primeiro e segundo ano. Dentro de escrita, ó, o que que é o conteúdo? Construção do sistema alfabético, estabelecimento de relações anafóricas na referenciação e construção de coesão, compreensão e leitura, ó, escrita compartilhada, produção de texto oral, né? E aí, dentro desse conteúdo, que é o objeto de conhecimento, nós temos aí, né, a partir desse conteúdo, nós temos as habilidades que vão ser trabalhadas, né? E aí tem os comentários e possibilidades para o currículo, que aqui ajuda o professor a pensar como que ele vai fazer isso, né? Agora a questão assim, ó, mudou de um turno para outro e não está trabalhando o mesmo objeto de conhecimento. Bom, como resolver essa situação, né? A BNCC ela não veio para, vamos dizer assim, para padronizar as coisas. Ela veio para ter uma referência, uma base, certo? Então, assim, ó, dentro da escola, como eu te falei antes, né, não existe uma exigência de ter uma ordem específica. Ah, mas a nossa regional aqui quer estabelecer uma sequência e quer que todos os professores trabalhem nessa sequência. Ok? Porque, pensando assim, ó, dentro de como o Brasil, a legislação brasileira, educacional brasileira está organizada, cada sistema, cada escola, né, por exemplo, a regional, o próprio estado ou a própria escola, todos têm autonomia para construir uma organização curricular própria. Eu comentei antes, acho que você ainda não tinha entrado aqui, né? Que a BNCC é uma coisa, o currículo da escola é outra, entende? Então, por exemplo, na nossa regional, nós queremos estabelecer uma sequência de objetos de conhecimento definindo o que deve ser trabalhado primeiro e depois, e depois, e depois. Ok, né? Mas dentro de tudo que a gente está vendo de discussões atualmente, do que a BNCC propõe, não parece fazer mais tanto sentido ter essa sequência tão organizada tão dessa forma assim. A não ser que por conta, né, por exemplo, dessa questão que você falou da troca de turno, né? Porque olha só, mas se a gente a tem os coordenadora coloca professores. isso também, assim, ó, foi colocado na reunião a questão de troca de escola também. Uhum. Quando chega, né, o aluno que daí não trabalhou e está mais avançado ou não, Você pode observar, Drica, que assim, os livros didáticos hoje, você pega um livro de ciências, de edições de editoras diferentes, você vai notar que a ordem é completamente diferente. sim. Porque essa ordem, ela não se baseia mais numa questão assim,
cartesiana, lógica e racional, né? Mas é aquele autor, com base numa sequência lá que estabeleceu, naquilo que acredita, ou nas teorias que ele defende e tal, foi construindo uma certa organização ali. Agora, por exemplo, assim, na nossa regional nós queremos seguir uma determinada sequência, porque se há troca de escola, vai facilitar o trabalho dos professores. Ok? Então, não existe nenhuma documentação, nenhuma legislação que diz que não pode ser feito isso. Entende? Sim. Mas a BNCC ela não estabelece isso. Ou seja, se você procurar uma ordem na BNCC, lá dentro da BNCC tem uma ordem, mas não quer dizer que tem que seguir aquela ordem. Sim. Aquela ordem que está lá é simplesmente uma ordem porque é a ordem que as coisas foram colocadas, né? Porque de alguma forma tem que organizar, não tem como. Tem que colocar lá no esquema, né? Mas agora, assim, ó, em currículos, por exemplo, assim, se pensar numa proposta de currículo mais aberta, com propostas como a da Escola da Ponte, por exemplo, propostas mais abertas de pensar o currículo, né, onde se trabalha mais de forma multidisciplinar, interdisciplinar, sem tanta divisão de horário de professor ou né, de componente curricular, ou juntando componentes curriculares, por exemplo, tem escolas agora no novo ensino médio, tem muitas escolas que, por exemplo, assim, tem as ciências da natureza. Dentro das ciências da natureza, tem ali os 3, 4 professores trabalhando em conjunto, se planejando em conjunto, se dividindo. Então, não é bem definido assim, essa é a aula de um, essa é a aula de outro, ou são trabalhados temas interdisciplinares e tal. Então, nesse sentido, ter que ter uma sequência lógica mais atrapalha do que ajuda, né? Mas como é possível, dentro da realidade, da legislação, organizar o currículo da melhor forma, de acordo com a realidade local, de acordo com aquele contexto, de acordo com a necessidade, faz sentido se aquela região, se aquele grupo, né, se os professores daquela região, se a gestão daquela regional, ou daquele estado, daquele município, sei lá, entenderem que deve haver uma ordem, uma sequência, são eles mesmos que devem estabelecer essa sequência, entende? Eu vejo que os professores ainda estão muito engessados, parece, né? Na questão de cada um no seu componente e no seu conteúdo, não é nem na habilidade, não é na competência, né? E daí fica mais complicado mesmo. Porque olha só, se a gente olha da forma que a BNCC ela traz e como já as diretrizes curriculares traziam, como aqui no nosso estado, a nossa própria proposta curricular, o documento lá, agora não esqueci o nome, do território catarinense, currículo base do território catarinense, todas essas propostas, elas trazem visões um pouco mais abertas de currículo, tá? Sim. E aí, imaginemos assim, ó, que você pega uma turma no começo do ano e percebe que eles não desenvolveram as competências que eles deveriam ter desenvolvidas naquela idade, naquela etapa. Que a maior parte da turma não tem as competências. Tem elas bem pouco desenvolvidas, certo? Aí pensa comigo, faz sentido você ter agora uma lógica para começar a aplicar e tem que ser naquela ordem, se de repente você percebe que os alunos não dominam nem o que foi trabalhado nos anos anteriores? Vai ter que retomar? Isso, primeiro precisa ver o que eles já sabem, o que eles dão conta, né, que competências eles já têm, por onde que eu começo esse trabalho. Então, a intenção aqui é ter uma base para você medir e acompanhar e se organizar, mas que isso não possa engessar o trabalho, muito pelo contrário. Por exemplo, você não vai olhar lá na BNCC e dizer assim, aqui no 6º ano, né, em português, eu tenho que trabalhar isso, então eu vou começar por isso e todo mundo vai ter que dar conta disso agora, no 6º ano.
Mas, de repente, eu chego lá no sexto ano e percebo que, para aquela competência ali, eles não têm o básico. Aí, às vezes, eu preciso ficar um tempo trabalhando algo que era uma competência anterior lá dos anos iniciais, Isso mesmo. né? Então, assim, ainda existe, como você falou, uma visão muito engessada de currículo. E olha que essa questão de currículo ela vem sendo trabalhada e discutida há muito tempo. Eu não lembro como era o nome daquele conjunto de livros que foram lançados, acho que foi na década de 90 ainda, ou Os Indagações sobre livrinhos Currículo. coloridos, eram os coloridinhos? Não sei se era, acho que sim, Indagações sobre Currículo, deixa eu ver aqui. Os coloridinhos eram os PCN, né? Isso, PCN. Aham. Os PCNs, depois as diretrizes curriculares, né? Tudo isso, esse material, indagações sobre o currículo. Deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar a imagem disso para mostrar. Foi um conjunto de documentos que foram lançados para... Quem elaborou ainda foi... meu Deus, como é o nome do autor? E aí, assim, houve, tipo, assembleias no país todo discutindo o currículo e cada uma delas... o Miguel Arroio. Isso, Indagações sobre Currículo. Miguel Arroio que organizou, né? Tem aqui o PDF até. Deixa eu ver de que ano que é o Indagações sobre Currículo. Então, foram discussões que foram feitas, né, muito amplamente a nível nacional e tal. E, assim, para ver como muitos professores ficaram afastados dessas discussões, ou não entenderam, ou até, por exemplo, no ensino superior não foi trabalhado isso, né? Talvez fizeram cursos de graduação em que os próprios professores lá do curso ainda não conheciam muito sobre currículo, né? E aí hoje a gente ainda tem, por exemplo, os professores se deparam com a BNCC e acham que ela está ali para amarrar e para engessar, e é muito pelo contrário, é para ter uma base de referência para não se perder, para não estar atirando para tudo quanto é lado, fazendo tudo quanto é coisa e esquecer o essencial, né? E também para poder avaliar, por exemplo, assim, ó, estamos dando, né, os meus alunos estão no nível que eles deveriam estar nesse ano. Então, como que eu vou saber se eles estão no nível que deveriam estar? No que se espera deles? Eu vou olhar lá na BNCC quais são as competências que eles têm que desenvolver ou ter desenvolvidas. E aí, com base nisso, eu tenho um diagnóstico de como está a minha turma e para onde eu vou levar, né? Mas sempre como uma referência, e não como algo engessado. Então, assim, ó, o aluno chegou, por exemplo, porque esse problema que tu estás me falando, Drica, nunca vai resolver mesmo. Olha só, combinaram todas as escolas de estabelecer agora uma sequência né, de objetos de aprendizagem que todos vão ter que adotar e seguir durante o ano. Ok. Aí, assim, por quê? Porque tem transferência, isso e aquilo. Tá, isso vai ser feito onde? Na regional aqui de Rio do Sul? Vai ser feito no estado inteiro? Onde vai ser feito? Ok, vai resolver o problema? E aí, quando vier um imigrante da Venezuela, quando vier alguém do Paraná, de São Paulo, da rede privada, o que que acontece? O mesmo problema. E aí vai fazer o quê? Sim. Né? E qual seria a solução? O professor, assim que esse aluno chega, fazer um diagnóstico desse aluno e entender que competências ele, né, qual o nível de competência dele naquilo que está previsto lá na BNCC e como ele vai poder ajudar esse aluno a se adaptar àquilo que está sendo trabalhado ali, né? É muito mais simples, E né? isso faria mais sentido. Sim.
Diz da BNCC, mais alguma dúvida? Não, é isso. É isso? Então eu Uhum. vou encerrar a gravação aqui, e daí, se você quiser permanecer comigo, como você está sozinha e talvez queira me perguntar ou fazer algum comentário de alguma questão individual, tá? Aí eu vou deixar, eu não vou fazer a gravação, daí fica só entre nós, certo? Até Sim, porque, tá certo. como estamos só nós aqui, talvez a gente possa se abrir um pouco mais aqui no nosso diálogo, e aí não tem necessidade de compartilhar se for algo bem específico com os demais. Quando a gente tem o grupo aqui, geralmente aí as pessoas elas sabem o que elas querem abrir para o grupo ou não, né? Tá bom? Certo. Certo. Então, eu vou encerrar a gravação de hoje.